Olá a todos e todas, estamos aqui então hoje com o 8º episódio do programa Teses Anarquistas, a contribuição libertária para o binômio Educação e Trabalho, é um programa do canal do Laboratório de Educação e Direitos Humanos do Colégio Pedro II. Hoje, dia 18 de novembro de 2025, o nosso programa é gravado e nós receberemos dois pesquisadores do anarquismo, como sempre. Em primeiro lugar, o companheiro Ivan Tomás Leite de Oliveira, que hoje é professor na Fundação do Instituto de Educação de Barueri e também membro do Instituto de Teoria e História do Anarquismo, que também já esteve aqui conosco, com seus representantes, o Cauã William e o Rafael Viana, num dos nossos episódios anteriores. O Ivan, que é doutor em Ciências Sociais pela Unesp, Campus Marília, numa tese defendida em 2024, então, portanto, bastante recente, intitulada Anarquismo, Educação Racionalista e Sindicalismo de Intenção Revolucionária, uma síntese comparativa entre Brasil e Argentina entre os anos de 1917 e 1936. O Ivan, que, no seu mestrado, também estudou esse universo educacional defendido pelos e pelas anarquistas, numa dissertação cujo título é Definindo Atitudes, Sindicalismo de Intenção Revolucionária e as Escolas Modernas de São Paulo. Nós vamos deixar aqui na nossa legenda o link da tese do Ivan para aqueles e aquelas que quiserem consultá-la. O nosso segundo convidado de hoje é o Pedro Henrique Prado da Silva, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que é doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, uma tese defendida em 2021, então também bastante recente. Uma tese que teve como título Escolarização e Anarquismo, Modernização Educacional e Educação dos Corpos na Perspectiva Libertária da Escola Moderna de Barcelona, e que foi publicada agora, recentemente em livro, está aqui em minhas mãos, recomendo a todos e todas. E, como livro, teve como título A Tradição é Moderna, entre experiências e concepções sobre a formação dos corpos na Escola Moderna de Barcelona, anos finais do século XIX e início do século XX. Aqueles e aquelas que quiserem adquirir o texto, o livro do nosso querido Pedro, também podem encontrar aqui na legenda do nosso programa o endereço para realizar a aquisição. Mas antes de passar aqui para os nossos convidados, para que eles se apresentem, falem um pouco sobre suas concepções de mundo e sobre os seus trabalhos como pesquisadores, queria também divulgar mais uma publicação que se encontra nesse momento em pré-venda no nosso querido companheiro Rogério Zeferino Nascimento, professor da Universidade Federal de Campina Grande, que também já esteve aqui conosco no Teses Anarquistas, num dos primeiros encontros, falando sobre o seu itinerário e as suas pesquisas. O livro do meu querido Xará, que está em pré-venda, conforme eu disse, se chama Educação Anarquista, Amplitude e Radicalidade, uma coletânea de artigos do mundo do trabalho entre os anos de 1903 e 1968. E sai pela editora Nigra Corodistro. Então, o link para a aquisição dessa pré-venda do novo livro do professor Rogério Nascimento também se encontra aqui na nossa legenda. Aliás, também tomaria a liberdade de colocar a sua publicação mais recente pela editora da Universidade Federal de Campina Grande. O professor Rogério tem publicado regularmente coletâneas de documentos analisados por eles e selecionados por ele, através do site da editora da Federal de Campina Grande, e o último se chama Coletâneas, Educação Anarquista, Conceitos. Então, aqueles e aquelas também quiserem conhecer esses trabalhos do professor Rogério, também poderão acessar através aqui da legenda do nosso programa. Bom, então, eu, passando finalmente a palavra para os nossos convidados, eu pediria ao Pedro, então, que se apresentasse aqui para a nossa assistência, falasse um pouco de si e também do seu livro, que nós, com muita satisfação, trazemos aqui para aqueles que nos assistem. Por favor, Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Rogério. Boa noite, Ivan. Primeiro, Rogério, quero agradecer o convite, é uma honra poder participar aqui desse espaço. Eu acho que o projeto Teses Anarquistas é um espaço muito potencial, para a gente poder fazer as divulgações
tanto daquilo que a gente está pesquisando, mas também a gente poder problematizar, rever, discutir. Então, acho que é um espaço para, enfim, a gente poder entender melhor o campo, talvez não o campo, né, mas a temática do anarquismo e das experiências anarquistas, seja sindicais ou sejam escolares. Né? Para quem não me conhece, me chamo Pedro Prado, o Rogério já fez as devidas apresentações. Não sou natural de Minas Gerais, embora tenha feito agora boa parte da minha vida aqui em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, especial. Sou carioca, fiz quase que boa parte da minha militância, digamos assim, meu vínculo, né, ao anarquismo na FARJ, na Federação Anarquista do Rio de Janeiro, e os movimentos sociais ali em torno dele. E foi isso que me levou a, digamos, ter interesse em pesquisar mais sobre o anarquismo. Né? Fazendo o jabá também, que a gente está trazendo aí do livro. Mas eu confesso, Rogério, que eu pensei muito para ver se eu fazia ou não uma publicação editorial, assim, a essa altura, digamos assim. Né? Não sabia se havia uma relevância tão significativa da tese a ponto de querer fazer uma obra, né, editorial, um livro. Mas aí, em conversa com muitos colegas, inclusive pesquisadores do anarquismo, disseram que era mais um veículo, né, para que a gente pudesse divulgar essas coisas que a gente está pesquisando, os nossos objetos. Então, acho que vale a pena esse esforço intelectual. Então, ele, em parte, é um esforço coletivo também, muitos colegas contribuíram na crítica ao livro antes dele sair, e ele não é a minha tese em si, né? Então, ele não é a totalidade da tese, ela é um fragmento da tese, e eu acabo publicando aí. Então, coisas que não foram publicadas em revistas, eu acabo retirando da tese, e aí faço essa publicação do livro, com algumas atualizações, né? Como você disse, a minha tese ela é defendida em 2021, então eu publico esse livro em 2024, então eu acabo fazendo algumas revisões de algumas coisas que eu escrevi na tese, é evidente, a gente vai, acho que é um movimento quase que infinito, né? A gente sempre está se debruçando sobre as coisas que a gente escreve e nunca está bom, né? Então também me reconheço um pouco assim, e aí eu tenho feito muitas revisões talvez não revisões, digamos, mudando de opinião, né, de argumentos, mas tentando refinar ele. Né? Então, nesse livro, eu refino alguns apontamentos que eu faço, algumas justificativas, tento esclarecer melhor algumas linhas, né, de escrita teórica, histórica. Então, eu vou tentando fazer um refinamento. O livro, eu acho que ele se enquadra tanto para as pessoas que têm interesse no campo da história da educação em geral, né? A gente vai discutir a tese aqui, estou discutindo sobre modernização educacional, então, né, embora o objeto, né, específico seja a Escola Moderna de Barcelona, eu estou discutindo sobre esse período histórico da modernidade, né, esses processos de escolarização que tem mais ou menos um pano de fundo comum. Então, aqueles pesquisadores interessados em entender mais sobre a história da educação, acho que podem se reconhecer um pouco no livro, encontrar algo de interessante. E, evidente, né, para aqueles que pesquisam educação anarquista, experiências libertárias, escolares, também, né, eu tento cotejar um pouco de teoria e prática, né, do que está sendo discutido nesse período histórico sobre a educação libertária. Então, aqueles colegas que querem entender um pouco desse período e das experiências escolares, sobretudo da escola moderna, acho que tem um pouquinho de contribuição nesse livro. Então, fica o convite para a leitura. Pô, obrigado, Pedro. Bom, em primeiro lugar, pô, que bom que você, né, optou pela publicação, né, e tornou possível, né, a todos nós o acesso, né? Eu lembrar que esse livro não é a primeira vez que a gente divulga aqui no canal do Laed, né? Também ano passado, né, no próprio lançamento do livro, nós o divulgamos no nosso curso Anarquismo, Educação e Trabalho. Né? Aliás, aqueles e aquelas que não conhecem esse curso, o curso também está ele todo disponível aqui no nosso canal, né? Um dos nossos podcasts aqui também pode ser acessado por todos e todas. Então, Pedro, obrigado aqui pela companhia dessa noite.
Chamo agora, então, para que se apresente aqui a todos nós, o meu querido amigo Ivan. Né? Ivan, então, a palavra é sua, né? Queríamos também conhecer você e, né, o seu trabalho, o seu itinerário, né? Então, você pode também, né, fazer suas apresentações e, se puder, também comentar um pouco, né, sobre a sua tese, sobre essa circulação de militantes. Né? O Francisco Ferrer, né, ele circulou pela Europa, né, antes da fundação da Escola Moderna de Barcelona. Né? E você estuda também essa circulação aqui pela América Latina. Né? Então, como é que é essa circulação? Como é que ela se alinha com a perspectiva do internacionalismo da classe? Né? Então, é isso aí, meu amigo. Estamos curiosos aqui para ouvi-lo. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Rogério. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz, muito honrado de participar do programa, né? De estar aqui nesse espaço que traz tantas discussões interessantes, relevantes, né? Para a pesquisa, não só no campo do anarquismo, mas também no campo da política, do trabalho, da educação. Tantos elementos que durante muito tempo, durante muitos anos, muitas décadas, acabaram sendo escamoteados aí, e que, felizmente, né, encontram espaço para o desenvolvimento das reflexões. Então, acho que esse espaço é muito importante nesse sentido, né, em contribuir para a difusão, né, desse pensamento, dessas reflexões, né, em diferentes linguagens, em diferentes mídias, né, aproveitar também a parabenizar o companheiro, né, o Pedro, pela publicação em livro, né, uma outra mídia sempre facilita, né, sempre amplia a difusão das ideias, né, então é benéfico, né, para a circulação, para o debate, para a discussão, e faz parte dessa tradição, da tradição anarquista, né, essa discussão, esse debate público, né, trazer a discussão, trazer o debate, né, fazer mesmo essa abertura da reflexão, do pensamento sobre os mais diversos temas, né, e chamar para ação mesmo, né. Bom, o Rogério já fez uma boa introdução aqui, né, eu me formei pela Unesp, graduação, mestrado e doutorado, sou da área das ciências sociais, e já comecei a pesquisar o anarquismo desde a graduação, tive ali um primeiro contato com o anarquismo de maneira geral, através de um grupo de estudos que tinha na faculdade, através da militância estudantil que tinha um grupo libertário de atuação lá, então tive meu primeiro contato a partir desse momento, né, embora eu já tivesse uma curiosidade anterior, assim, na escola, eu tinha lido algumas coisas sobre o anarquismo, mas não tinha conseguido achar muitos materiais, assim, para poder me aprofundar, né, então acho que essa coisa das diferentes linguagens, né, que facilitam o acesso, acho que sempre são muito benéficas, né, porque eu tinha um interesse de conhecer um pouco mais sobre o anarquismo quando eu estava na escola, né, eu fui na biblioteca da minha cidade, que é uma cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, eu não encontrei nada, né, na biblioteca municipal da cidade. Então, enfim, isso é uma coisa interessante, uma curiosidade, né? Mas acabei me aproximando mais durante o período de graduação mesmo, através desse grupo de estudos, do grupo de atuação militante, né, que tinha na universidade, e aí fui me aproximando desse tema. Então, no doutorado eu acabei indo por esse caminho de perceber essas conexões, esses contatos, essas pontes, né, essa circulação aqui na América do Sul, principalmente. Né? Então, peguei o caso argentino, o caso brasileiro, né, o anarquismo argentino, o anarquismo brasileiro já tinha um pouco de familiaridade, né, já tinha pesquisado sobre o tema durante o mestrado, e no doutorado decidi avançar, né, para fazer essa comparação com o caso argentino pela importância, pelo peso, pela potência que o anarquismo argentino teve aqui no nosso continente, né, sobretudo no Cone Sul, mas não só, né, o anarquismo argentino conseguiu se projetar, tem influência internacional, tem influência na Europa, tem influência na América Central, né, então essa circulação parece ser chave, né, para isso, né, uma preocupação que sempre teve presente na tradição anarquista, né, a partir do princípio do internacionalismo, né, a partir do princípio da construção sempre articulada em diferentes localidades onde os oprimidos estavam, né, então isso sempre apareceu de diversas formas e os anarquistas realizaram esse princípio de diversas maneiras, né? Então, no caso da minha pesquisa, eu dou um pouco de atenção à circulação
dos textos escritos, né, dos jornais, dos livros, a circulação dos militantes também, seja a circulação voluntária para a construção do próprio movimento, né, militantes que se deslocam para um lugar, se deslocam para outro lugar para construir o movimento, para colaborar, né, com o movimento operário ou com o próprio anarquismo, para a divulgação, né, do ideal, né. A gente tem também casos de deslocamentos forçados, né, por conta da repressão, deportação, ou fugas mesmo para evitar deportação e prisão. Então, tudo isso também contribui para a circulação das ideias, para a articulação do anarquismo de uma localidade, de outra localidade, né, e isso acaba influenciando, né, acaba tendo um grande relevo aqui na chegada de algumas posições, no fortalecimento de algumas posições, no enfraquecimento de outras, né. Então, tem casos muito interessantes nesse contato entre Brasil e Argentina, né. Tem um caso emblemático que eu sempre uso de exemplo, que é o caso do Florentino de Carvalho, né, o primitivo Raimundo Soares, né. Inclusive tem uma publicação recente também, né, muito interessante, com textos, artigos desse militante, né, uma figura que circulou entre Brasil e Argentina, né, foi um catalisador, né, de ideias, foi um vetor aí que conseguiu promover discussões, promover mesmo essa articulação entre o anarquismo, o movimento operário, de ambos os locais, né, fortalecer essa relação, né, que já existia, né. Então, meu trabalho vai buscar essas articulações, essas conexões, né, como é que elas se materializaram, né, como é que elas aconteciam. Então, esses são alguns dos exemplos, né, que vão aparecendo aí ao longo desse período que eu fui analisando, né, para perceber como essas influências vão acontecendo, né, como mudanças que vão acontecendo no movimento operário, no anarquismo de um local, tem impacto em outro lugar, né, como decisões que são tomadas em um lugar têm impacto no outro, fortalecem um grupo, ou fortalecem uma ideia, uma posição, né. E aí a ideia é não só considerar, assim, similaridades, né, influência mútua, né, mas também tem essa força de uma experiência própria, uma experiência específica de cada localidade, né, também tem diferenças, e isso também tem um potencial muito grande para a gente entender por que algumas coisas acontecem em um lugar e não acontecem no outro, né. Então, minha preocupação ia um pouco nesse sentido, né, perceber essas influências e perceber as não influências também, né, de um lugar, de outro lugar, coisas que são muito próprias, muito específicas de uma realidade que não estão presentes em outra realidade e tudo mais. Então, foi mais ou menos essa preocupação que orientou nessa construção da tese. Mas, Ivan, você agora, aliás, acaba de tomar ciência, você agora está no pós-doutorado, né? Isso, exatamente. Recentíssimo a notícia, acabou de sair. Pô, parabéns. E nessa nova empreitada, o que você pretende, não enfatizar? Bom, é um desdobramento, né, uma continuidade de parte das discussões que eu estava fazendo na tese, né. Então, a divisão da tese, eu escolhi 4 temas, 4 eixos essenciais para poder fazer essa comparação entre Brasil e Argentina. Então, eu tratei ali a questão do movimento de massas, né, a presença do anarquismo nos sindicatos, nos movimentos de trabalhadores rurais, na educação, diversas formas de organização, né, do movimento de massas. Esse foi o primeiro eixo, né. O segundo eixo foi a própria educação em si, né, a construção de escolas como uma das estratégias fundamentais aqui para a gente entender, para a gente compreender a atuação da militância anarquista e para entender também o próprio projeto de transformação social anarquista, né, o projeto revolucionário anarquista, né, na sua totalidade, né. Então, segundo eixo foi a questão da educação, né, sobretudo a questão das escolas modernas, da educação racionalista. Um terceiro eixo foi a questão da organização, né, das organizações específicas anarquistas, né, experiências, tentativas, organizações que se consolidaram, organizações que não se consolidaram, que duraram pouco tempo, né, essa organização complementar ao nível de massas, né, aos sindicatos, aos movimentos, o que os anarquistas experienciaram nesse sentido, né, o que eles estavam pensando, o que
estava orientando a decisão de criar ou não criar uma organização e tudo mais. Então, esse foi o terceiro eixo. E o quarto eixo foi a questão da violência, né, que aí foi uma questão um pouco mais específica no caso argentino, né, como eu estava falando das diferenças, né, isso estava um pouco mais relacionado ao caso argentino, né, a experiência dos expropriadores, né, dos anarquistas de ação, né, que utilizaram ali diversas táticas de ação direta violenta no contexto argentino e no contexto uruguaio também. Então, foram esses 4 eixos que eu estava trabalhando, e agora, para o pós-doutorado, eu decidi afunilar um pouco, né, trabalhar de maneira mais específica com a questão da organização para compreender um pouco melhor algumas coisas que, para mim, não ficaram muito bem claras. Assim. E aí eu estou focando especificamente em uma organização da Argentina, que é a Aliança Libertária Argentina, um grupo que ficou conhecido como anarco-bolcheviques, né, por mais estranho que possa parecer. Né. Então, é um grupo que surge no contexto ali de apoio mesmo, né, de muita simpatia à Revolução Russa como uma revolução proletária, e aí, com o tempo, os anarquistas vão adotando uma postura cada vez mais crítica, sobretudo em relação ao regime soviético, né, o que acabou se consolidando ali a partir da liderança bolchevique. Né, e esse grupo vai manter um apoio não só à Revolução Russa, como também vai ter um grupo interno que vai ser simpático aos bolcheviques. Então, é um grupo que acabou caindo no ostracismo, né, porque os anarquistas desprezaram esse grupo porque consideravam eles aliados dos bolcheviques, dos comunistas, e os comunistas não queriam papo com eles, né, porque eles queriam alguém que eles pudessem passar a linha e que fosse implementada ali na realidade argentina, que não tivesse assim, autonomia, né. Então tem um pouco esse choque, né, uma estrutura organizativa que se fundamenta no federalismo, né, que se baseia numa autonomia relativa, né, e, ao mesmo tempo, essas simpatias com uma estrutura organizativa centralizada. Né? Então, tem um certo choque. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, e acabou sendo, assim, deixada de lado, né, historicamente, e depois também não teve muito interesse, né, não teve muitas pesquisas sobre esse grupo. Né? A gente teve uma tese de doutorado lá no final dos anos 90 sobre isso, a gente tem algumas pesquisas que falam sobre o tema, né, não exclusivamente sobre ele, né, mas mencionam, trabalham a questão dessa organização, das suas posições internas, mas a gente tem muito pouca produção, né, e então foi algo que me chamou a atenção, assim, para entender um pouco melhor, né, o que é isso, né, o que são esses anarco-bolcheviques, né, um termo pejorativo que os adversários chamavam eles assim, né, o que caracteriza esse grupo de fato. Né? Então, um pouco essa é a minha preocupação. É sensacional. Espero que depois a gente volte aqui, né, quem sabe no futuro, para conversar já sobre o resultado, né, desse novo trabalho. Eu ia, inclusive, perguntar a você o impacto, né, da Revolução de 1917 entre os militantes. Eu acho que, né, de alguma maneira, você já até se antecipou e respondeu isso para a gente. Mas, Pedro, sobre, né, as escolas modernas, né, afinal, assim, de acordo com, né, as tuas análises, né, o que é ser moderno nesse contexto, né, de início do século XX, e o que é ser racional, né? Ser moderno e ser racional nesse contexto, né, da pedagogia ferriana, significa também se opor a quê? Bacana, Rogério, a pergunta. Assim, eu vou até fazer um gancho com algumas coisas que o Ivan trouxe. Ele fala do Florentino de Carvalho, né? Digamos, um traço cosmopolita, né, que ele tem de estar no Brasil e na Argentina, em alguma medida, circulando nesses territórios. Então, acho que é um traço do comportamento desses intelectuais, sejam eles liberais ou anarquistas, militantes de esquerda, revolucionários ou não, esses que tomam algum tipo de relevância, que a gente possa chamar de cânone, não do anarquismo, cânone do anarquismo talvez fosse até uma contradição pela própria perspectiva da teoria do anarquismo, mas esses sujeitos que tomam alguma relevância intelectual, eles têm como traço comportamental essa questão de circular, né? De tentar ver novas experiências
outros formatos, inclusive de ideias, né? O Ferrer e Guardi, o qual eu estudo, você vai ver ali que ele tem um hibridismo, ele tem um nexo entre diferentes perspectivas de concepções que são, às vezes, até contraditórias. Então, bom, tem os livre-pensadores, e aí a gente vai para os racionalistas, e aí ele está ali com uma galera de esquerda sindical, mas que não necessariamente eram anarquistas, e depois ele se vincula a alguns grupos anarquistas, sobretudo aqueles que estão produzindo periódicos ali em Barcelona. Então, assim, eu acho que tem a maçonaria, né, que é uma das entidades bastante relevante na trajetória de vida do Ferrer. Então, eu acho que esse é um traço comportamental importante para a gente entender um pouco do que é ser moderno. O ser moderno é um turbilhão, eu uso o Berman, né, para poder discutir isso, é um turbilhão de experiências e ideias que estão acontecendo com sujeitos que, muitas das vezes, ele acha que está passando uma linha coerente, mas as contradições, ele também está se absorvendo dessas contradições, né? E aí isso é natural, porque, enfim, ele é um sujeito do tempo histórico dele, daquele contexto, e é a partir dessa experiência própria desse sujeito comum que ele vai vendo, olha, que tipo de trajetória eu vou me guiar, que tipo de ideias eu vou me consolidar, eu vou absorver e vou seguir, né? Então, é fundamental entender que essas concepções elas não são engessadas no sentido de que a gente vai conseguir encaixar esses sujeitos, talvez em compartimentos que a gente vai conseguir identificá-los de maneira bastante pragmáticas, né? Então, o anarco-bolchevismo, né? O que seria isso? A princípio, seria uma grande contradição a gente tentar vincular esses dois campos teóricos, né, numa militância, num movimento sindical. Então, assim, isso é possível porque esses sujeitos comuns estão dentro desse contexto histórico no qual é um turbilhão de experiências, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas coisas novas, né, inclusive. Pensar no progresso da ciência, nos avanços industriais, né, a expansão territorial que estava acontecendo, tudo aquilo era muito novo, energia elétrica, enfim. Então, experiências, tanto no campo da intimidade quanto da vida pública, eram coisas que implicavam nessa experiência dos sujeitos comuns que, enfim, não era possível deles conseguirem fazer uma análise racional a ponto de determinarem o que eles seriam de forma tão pragmática, né? Então, acho que uma primeira coisa é isso, assim, um cosmopolitismo que é um traço comportamental e que a gente vai entender que eles vão beber de muitas ideias até conseguirem se encontrar em um campo teórico e prático. Acho que isso é uma questão do ser moderno. Essa questão da racionalidade, eu acho que tem século XIX ali, né? Na verdade, do iluminismo até o início do século XX, a gente vai ter uma efervescência, né? Uma euforia muito grande com essas questões do racionalismo e do cientificismo, né? Esse descolamento da Igreja Católica, e essa ideia de que, olha, o sujeito precisa dominar as suas ações e as suas ideias, né? Não é mais um ser divino que vai indicar as providências dos seres humanos, né? Então, eu acho que são alguns séculos de discussão, né? Um século, pelo menos, ali de discussão até essa primeira metade do século XX, que vai indicar que existe uma questão, digamos assim, cartesiana sobre a análise das coisas que acontecem no mundo. Então, é necessário que a gente mude a perspectiva de olhar para as experiências humanas, e elas não podem ser mais apenas pelas questões místicas, né, pelas questões abstratas, mas elas precisam ser pelas coisas materiais concretas. Então, esse pensamento materialista ele vai ganhar maior força, e o cientificismo também. Então, eu acho que, dentro desse cosmopolitismo, desses intelectuais, o traço do cientificismo também é algo bastante relevante para a gente pensar que é a ferramenta que eles vão utilizar para interpretar o mundo e a natureza. Então, a natureza agora ela precisa ser dominada, porque ela é algo concreto, que faz parte da ambiência dos seres humanos, e como que ela pode ser
dominada, já que não vai ser mais a força divina que faz isso, né? A gente precisa ter o controle disso para que possam haver os grandes progressos da humanidade, né? Mas esses epítetos que eram colocados naquele período. Então, a ciência, né, e essa perspectiva cientificista é o que vai ser o legado desse período. E isso, certamente, ele implica de maneira profunda na escola, né? A própria construção de ideia da escola, ela vai vir sustentada sobre esse pilar. Olha, a escola ela não é mais essa ideia do colégio católico, né, de confessional, é mais a formação dos missionários jesuítas, né? Agora é a formação dos sujeitos que interpretam o mundo a partir da ciência e da razão, né? A gente precisa seccionar, selecionar, julgar, observar, analisar. Então, esses tipos de etapas para poder depurar o mundo, depurar a natureza, era algo que vai ser retirado dessa perspectiva científica, do cientificismo, e ser levado para dentro da escola, justamente como uma forma de afastar esses ideais confessionais, digamos assim, né? E aí a gente vai ter um percurso que vai estar dentro desse contexto de grandes contradições, né? Muitas coisas que a gente vai verificar do próprio cientificismo, que tinha como pelo menos um projeto vocacionado ali no período do século XIX, na passagem do século XIX para o século XX, era que daria o progresso para a humanidade, né? E aí, à medida que vão vendo a tal evolução da ciência, ela vai interpretando o mundo e vai vendo que esse progresso, ele, na verdade, ele é hostil, sobretudo aos subalternos, à classe trabalhadora, ele degrada a natureza e esse ambiente que o ser humano está querendo controlar. Então, aquela ferramenta que iria interpretar o mundo daria liberdade, né, e o progresso à humanidade, na verdade, ela também serviu para dominação, para trazer mais hostilidade, sobretudo utilizando como ferramenta, né, da elite à população mais pobre, aos subalternos, e também é uma forma de construção de sociedade que ela não é sustentável no sentido do meio ambiente, né, da sua matéria-prima, das providências concretas da natureza, é sempre trazendo essa hostilidade à natureza. Então, o traço da contradição é um traço desse ser moderno também e desse contexto da modernidade. É importante, né, essa reflexão, né, que você nos apresenta, Pedro, porque assim já várias vezes, né, em diversas publicações, né, aparece, né, o uso do termo racionalista como uma maneira também de tentar escapar, né, a expressão anarquista, né, para evitar, né, perseguições, né, que talvez não deixasse de ser também, mas é muito mais do que isso, né? E por isso é importante essa reflexão que você apresenta no seu trabalho. E, Ivan, no caso do Brasil e Argentina, né, qual era o perfil? Né, você conseguiu identificar um certo perfil entre aqueles e aquelas que decidiam se dedicar mais especificamente ao campo da educação escolar? A educação é um tema caro a todos os anarquistas, né? Mas eu me refiro aqui mais especificamente à educação escolar. Existia um perfil né, ou era bastante diverso, né, esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras? De maneira geral, era um grupo diverso, né? Mas algo que me chamou a atenção, que é interessante, né, de perceber, é como desenvolvimentos diferentes abrem possibilidades diferentes, né? Então, no caso brasileiro, né, a gente tem a articulação ali para a criação das escolas modernas, ali já no final da primeira década do século XX, né? E aí a gente tem um conjunto ali amplo de perspectivas ideológicas, né? Não só anarquistas estão contribuindo com esse projeto, né? No caso argentino também é a mesma coisa, né? A gente tem um grupo mais ou menos amplo, mais ou menos plural ideologicamente falando, né?
E depois quem vai compor as escolas também vai muito de acordo com as possibilidades, né? Eles vão se adaptando a partir do material humano disponível, né? Então, tem um perfil diverso ali. Você tem uma militância anarquista, engajada, que acaba muitas vezes assumindo à frente, muitas vezes a própria direção das escolas, né? O próprio Florentino de Carvalho foi diretor de uma das escolas, né? O João Penteado, Adelino de Pinho, no caso argentino também, inúmeras escolas com militantes anarquistas na sua direção, na composição também do corpo docente, né? E isso é um desafio, né? Foi um desafio no Brasil, foi um desafio na Argentina também, né? Uma coisa que eu acho interessante, né, no caso argentino, é que ao mesmo tempo em que a gente tinha a construção das escolas racionalistas, né, a gente tinha também, a partir da década de 10, no refluxo da construção dessas escolas, né, no momento ali que eles estavam passando por um processo de reflexão, de tentar afinar mesmo como construir uma educação racionalista no nosso contexto, aqui na nossa realidade, né? Então, são criadas revistas ali para poder fazer essa reflexão teórica e prática, né? Nesse contexto também tem iniciativas de sindicalização dos professores da educação pública na Argentina. Então, isso acaba tendo um impacto também na própria composição, né, do corpo docente, porque mais para o final dessa década, né, já ali no início da década de 20, a gente tem movimentos grevistas dos professores, né, e uma repressão muito forte por parte do governo, né? Então, muitos professores acabam sendo demitidos, que faziam parte ali dessa articulação, né, desse sindicato de professores que havia sido criado com a ajuda dos anarquistas ali naquele contexto. E esse contingente, né, de professores acaba sendo absorvido por escolas modernas, né, professores que estão saindo da educação pública, né, e nem sempre essa incorporação foi pacífica, foi tranquila, né? Então, a gente tem diferentes perfis que passam a atuar dentro desse contexto, né? Primeiro, você tem um perfil mais militante, pessoas que se engajam ali nas iniciativas educativas mais por vontade do que por formação, digamos assim, né? E nesse caso, a gente tem também pessoas que estão vindo dessa educação pública, que é uma outra estrutura, que é um outro formato, né, que não compartilha muitas vezes da proposta da educação racionalista, né, dessa estrutura que a escola moderna propõe, né, dessa centralidade, desse espaço que o aluno acaba tendo no processo educativo, né? Então, a gente tem uma pluralidade mesmo de perfis, né? E isso tem muito a ver com esse contexto, com essa realidade que eles estavam vivendo ali, né? E acho que o Pedro falou muito bem, né, dessa coisa, desse turbilhão de coisas que estão acontecendo, né? Tentar se haver com isso, né? Tentar dar uma resposta diante dessa realidade tão mutável, tão rica de transformações, de coisas novas, de novas situações, de novas ideias, de novas práticas, tentar dar uma resposta para isso, né? Então, muitas vezes, o material humano acabava misturando aí um misto aí de boa vontade, de preparação, né? E falo isso porque essa questão aparece, né? A dificuldade de formar os professores, as professoras, para essa proposta racionalista, né? Então, isso acaba tendo muito a ver com essa questão, né, do perfil, né? Então acaba sendo um perfil muito diverso pelas possibilidades, né, que estão colocadas ali, né, pelas dificuldades, pelos impasses, né, pelas possibilidades e pelas impossibilidades também, né? O Neno Vasco, né, faz essa observação, né, ele percebe que, né, mais ou menos com essas palavras, né, aqueles que têm uma formação, vamos dizer assim, técnica, né, não estão muito interessados, né, nessa proposta, né, chamada moderna, né? Por outro lado, né, aqueles que estão não têm essa formação. Então, ele discutia, né, um dos aspectos, né, que dificultavam, né, a fundação, a organização e desenvolvimento, né, dessas experiências, né? Mas, Pedro, você também no teu trabalho tem uma reflexão sobre o aproveitamento do tempo livre, né, que era uma bandeira, né, naquele contexto, no início do século XX, né, 8 horas, né, para trabalhar, 8 horas para dormir, 8 horas para fazer o que bem entender, né, inclusive, né,
estudar, né, na Universidade Popular, né, ou na Escola Moderna, né, ou no teatro, né, anarquista. Então, como é que era essa preocupação desses trabalhadores e trabalhadoras militantes com, né, um bom aproveitamento, né, do tempo livre? Né? Como é que as escolas, né, e a formação desses trabalhadores do futuro, né, deveria, então, as escolas também se dedicar a esse aspecto, né, do bom aproveitamento do tempo livre que se queria conquistar. Bacana, Rogério. Então, meu cara, assim, em alguma medida, se a gente vai pensar tempo livre, ócio, lazer, embora não sejam sinônimos, mas os três eles vão vetorizar, assim, vão indicar para o mesmo objeto comum que é o corpo, né? A gente tem essa perspectiva de que o corpo ele é um elemento fundamental para que a gente compreenda o lazer, né? E a ocupação desse tempo livre. Na minha tese eu vou tratar isso, né? Mais profundidade, né? Por isso que trata de educação dos corpos, né? Isso. E das sensibilidades. Então, eu entendo que a educação ela só é possível porque existe um corpo, senão não era necessário, senão necessariamente não era possível mediar esse tipo de vínculo, né, entre o sujeito e aquilo que está à sua volta, né? Então, nossos corpos que vai observar, vai ouvir, né, vão cheirar. Então, é necessário os sentidos e essa sensibilidade que é um processo que vai ocorrer internamente nos sujeitos. Os anarquistas exploraram muito bem isso, assim, como uma forma de, olha, essas pessoas têm corpos, a gente tem lazer, a gente tem prazer também, né? A militância ela não está no sentido estricto apenas a dor, né? É da nação, então tudo aquilo que é necessário de conquistas, revolução, luta, às vezes eles estão vinculados a uma dimensão negativa, a qual o sujeito, olha, se você está sentindo prazer nesse processo de luta, então está errado, né? E aí os anarquistas vão falar, não, peraí, a gente também tem uma dimensão de prazer que está numa dimensão positiva, o qual ela é uma sensibilidade política muito forte, inclusive que engaja e vincula as pessoas, né? Então, os laços das pessoas, num primeiro momento, elas são fortalecidas, talvez não pelas ideias, mas sim pelos afetos, né? E o lazer, a ocupação desse tempo livre foi uma forma deles reestruturarem e reforçarem esses vínculos entre as militâncias, né? Entre as personalidades, no sentido assim, né? Porque nem todos eram militantes e que faziam parte dessa ocupação do tempo livre. Então, se a gente pensar nas fanfarras, se a gente pensar no match de futebol, se a gente pensar no carnaval, se a gente pensar nos encontros dos bailes, né? Nos cafés, então eram formas, nas livrarias e bibliotecas, né? Eram formas dessa militância se ocupar desse tempo livre, seja para uma formação especificamente política, né, para fazer estudos, para fazer análises, né, de livros e de obras, sejam as anarquistas ou de outros pensamentos, mas também para discutir sobre a vida comum desses sujeitos, né? Olha, o que nos afeta? O que nós sentimos aqui? Moramos num bairro operário. O que tem aqui, né, que a gente poderia talvez melhorar? Que tipo de adversidades nos afetam? O que é o nosso chão comum que nos une? Né? Então, num piquenique, num grupo de música ou no teatro, essas discussões também paralelas aconteciam. Então, é evidente que não existia aí usar o termo, né, da racionalização, forma que, nesse momento, agora teria um roteiro, né? Olha, a gente tem um roteiro agora dentro do grupo da fanfarra, a gente vai ler um livro e depois vai discutir os afetos. Não, as coisas aconteciam na sua naturalidade, na contingência própria da vida, né? Olha, eu ocupo o meu tempo livre tratando das coisas comuns, e a gente vai discutir política, vai discutir a vizinhança, vai discutir economia e vai discutir ideias que são caras, né?
E isso também a gente, pelo menos eu, entendo como um processo educativo, né? Não necessariamente escolar, mas que são outros espaços e outras entidades que também têm esse potencial formativo do sujeito. O sindicato, a igreja, a biblioteca, a fanfarra, os espaços de lazer, o clube, né, também são locais para a ocupação desse tempo livre com essa dimensão formativa. Então, tento explorar um pouco disso, né? Primeiro, entender que a concepção, né, o conceito de educação é muito mais amplo para além dos muros da escola. E segundo, que é possível fazer uma militância que ela não necessariamente esteja direcionada a um horizonte da nação. Né? As pessoas não têm que sentir dor para militar ou para se formar. Também existe uma dimensão da alegria, do prazer, que ela possa ser potencializada, ela possa ser desenvolvida. E isso talvez seja uma forma muito mais forte de aproximar as pessoas do que através dessa perspectiva da dor, né? Como muitas vezes a gente vai ver nessa concepção da militância. É muito bom. Você fala, né, de aromas, né? É engraçado, por exemplo, às vezes eu passo em determinados lugares que tem realmente o aroma da minha escola primária, né? Então me joga lá, né, para 45 anos atrás, né? Me faz recordar, né, das minhas experiências escolares assim mais remotas, né? E curioso, engraçado, hoje eu cheguei, coincidiu hoje eu chegar em sala de aula no Pedro II, né? Onde eu também trabalho em educação básica, né? E os estudantes estavam do segundo ano, estavam reclamando dos banheiros, né? Eu estava conversando com eles, brincando com eles, que a gente podia fazer uma atividade que era o Pedro II por seus aromas, né? Meio no campo, né, da sinestesia, né? Eu acho que o termo é esse, né? E, enfim, né, o Pedro II, colégio do Grande Zé Oiticica, né? E que tem uma frase que acho que ficou mais conhecida pelo Edgar Rodrigues, né? Até muitas vezes acho que atribuído ao Edgar Rodrigues, que né, todos os sistemas políticos falharam, né? Resta o anarquismo, estudai-o. Aí eu perguntaria, né, para você, Ivan, para você também participar aqui conosco aqui dessa reflexão que o Pedro está trazendo. Será que essas experiências escolares que nós conhecemos também falharam? Quer dizer, a escola republicana, a escola confessional, será que resta-nos a escola anarquista? O que você me diz disso? Olha, essa é uma provocação muito boa, viu, Rogério? Ainda mais pensando no contexto da educação que a gente vive hoje, né, de crise profunda, né, de crise de sentido e de significado para todo o processo, né, para a atividade docente, para o aluno. Então, é uma provocação muito boa. Eu acredito que a gente continua buscando alternativas justamente por isso, né, justamente porque esses problemas insistem em se apresentar, né, na nossa realidade cotidiana. Então, eu acho que a alternativa, uma alternativa que seja melhor, uma alternativa que responda aos anseios de todo mundo envolvido no processo, dos familiares, dos alunos, dos docentes, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com esse contexto, né, dessa busca por alternativas. Então, eu acho que se essa educação anarquista ou educação racionalista não é a melhor alternativa, talvez seja uma das mais próximas que a gente tem, né? Uma perspectiva, uma proposta, um ideal que a gente possa considerar, né, como objetivo, como horizonte. Então, pelo menos, minimamente, né, tem algo a dizer, né? Pelo menos essas contribuições, essas experiências têm algo a dizer para a gente poder refletir, né? Porque muitas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha do anacronismo, né? Ah, não, mas essa experiência é de 120 anos atrás, isso aí não cabe mais hoje em dia, né? E aí você se pega, às vezes, na escola com problemas, assim, você fala, nossa, na escola moderna isso não aconteceria. Então,
Eu acho que é uma provocação boa essa que você traz, né? Eu acho que essas experiências têm algo a nos dizer, têm algo a contribuir para a reflexão e para a construção de propostas alternativas, né? Também não vou dizer que a gente precisa transpor tudo que era feito ali, né? Porque tinham dificuldades, tinham contradições, como qualquer tentativa, como qualquer experiência, né? Mas eu acho que tem elementos que são bons para a gente pensar uma alternativa para o nosso contexto atual, para a nossa realidade atual. Então, sem dúvida, tem algo a dizer. É importante destacar que essa semana, né, em São Paulo, numa escola primária, né, entraram policiais armados, né, inclusive com armas pesadas, né, para, né, verificar uma denúncia, né, de um pai, de um responsável por uma menina que se sentiu, né, aviltado pelo fato da menina ter feito no espaço da escola um desenho que remetia a um orixá, né? Então, quer dizer, essa dificuldade, né, de lidar com a alteridade, né, de conhecer outras formas de expressão, né, de cultura, né, de fruição, ela está muito presente, né, hoje, né, circunstancialmente, no chão das nossas escolas, né? Essa defesa, né, de um modelo em que o policial aposentado entende mais de pedagogia do que o pedagogo, né, se tem conquistado, né, espaço, né, e certamente o desconhecimento dessas experiências que a gente está aqui tentando, né, trazer para o debate nos ajudam a pensar uma educação que promova mais a autoinstituição de todos e todas, no sentido de, né, que não tenhamos mais esse tipo, né, de circunstância, né, infeliz. Né? Mas, Pedro, o que você me diz aí dessa provocação? Né? Por que estudar? Né? Devemos estudar, né, essas escolas modernas, e se devemos, por quê? Né? Sim. Rogério, assim, toda a provocação que você fez a Ivan, eu vou tomar ela, porque eu quero responder. Eu acho que a escola republicana ela falhou no sentido de que ela fez promessas e ela não conseguiu cumprir com todas as promessas, né? A promessa republicana era que as pessoas seriam livres, né? Teria o processo civilizatório que aconteceria no Brasil iria emancipar toda a população, sobretudo a mais pobre, né? Isso, pelo contrário, o que aconteceu foi um aprofundamento das desigualdades, sobretudo as desigualdades educacionais. Hoje eu tenho pesquisado menos, né, o anarquismo, tenho focado mais sobre o tema, né, da desigualdade educacional, mas na perspectiva histórica, e a gente vê que a gente tem chamado de sertão, né, sertões do Brasil, a promessa, né, que era vocacionada por esses intelectuais republicanos é que, olha, a escola deveria ir para esses lugares, para civilizar esses lugares. Então, assim, o que aconteceu foi totalmente o inverso. Assim, além que a perspectiva de civilizar está dentro daquela perspectiva de dominar, né, de aculturalizar, né, a pessoa a cultura, impor a cultura de uma classe dominante sobre eles, dessa população dessa região, e, sobretudo, um civilizar que era um apagamento das tradições locais, né? Então, que ideia de civilização é essa e de progresso que estava sendo prometido? Mas, além que, embora estivesse sendo vocacionado a essa situação, a negligência e a ausência do Estado foi o que mais preponderou, né? Então, isso não quer dizer que nessas localidades não existisse educação, não existia, mas que a República não conseguiu alcançá-las. Então, ela, de fato, falhou pelas suas promessas. Agora, devemos estudar as escolas modernas, né, para que a gente possa se inspirar em novas perspectivas? Eu acho que sim, sim. Eu acho que talvez as escolas modernas certamente não vão ser solução, né, das nossas, de um novo sistema educacional que possa ser implementado, né? Como o Ivan trouxe, olha, existe um anacronismo que os colegas fazem, né? Ah, não, isso aí não é possível de ser aplicado no tempo atual. Acho que a gente tem que entender mesmo, de fato, que existe um contexto para o desenvolvimento das escolas modernas, seu surgimento, né? Mas eu acho que tem coisas ali que são muito inspiradoras, né? A gente pensar nessa ideia da alteridade, das ideias de que a escola também é um lugar de prazer, né? Que você pode trabalhar de maneira, digamos, com algum tipo de horizontalidade dentro da instituição escolar, e que essa relação de poder entre as gerações, né, os adultos com a infância,
eles não se tornam algo tão patente, preponderante, né? Ainda que deva existir uma autoridade científica, não é o sinônimo de dominação, né? Então, assim, eu acho que tem questões que são fundamentais para que a gente possa, pelo menos são inspiradoras, assim, a gente pensar e rever a nossa própria prática docência, né? Eu, às vezes, me pego muito. Mas eu fiz uma tese para poder dar aula? Talvez não. Mas aí eu fico pegando a minha tese, lendo algumas coisas, lendo tese de outros colegas, e falei, mas olha só, tem coisas tão inspiradoras que talvez sim, eu tenha coisas que nessas leituras que eu faço, que eu vou fazer uma autocrítica, nessas leituras que eu tenho realizado, eu faço uma autocrítica pela minha própria prática docência, né? Mas assim, eu acho que as escolas modernas elas estão localizadas naquele período, né, naquele contexto. Acho que pensar em uma escala mais ampla de experiências de escola moderna é um tanto utópico, de fato, mas eu acho que é bacana a gente pensar em experiências, inclusive, que são inspiradas, né, nas escolas modernas, como a Paideia, Escola da Ponte, enfim. E talvez sim essas, né, tenham coisas para a gente poder extrair, se apropriar. Acho que cada contexto tem suas singularidades, né? Depende do corpo docente que você tem, depende da comunidade a qual a escola está inserida, depende de quais estudantes que circulam por ali, o que você tem de infraestrutura. Acho que pensar uma escola ela não é facilmente não é uma receita de bolo, né? Você pensar, olha, existe uma receita que é a escola moderna, é possível ser aplicada? Vou aplicar isso numa escola, no CIEP, no Rio de Janeiro? Acho que não, acho que tem muitos fatores que serem pensados em paralelo para ver se a gente pode aplicar determinados itens, né, digamos assim, determinadas ocorrências que foram desenvolvidas na escola moderna. Mas certamente ela é bastante inspiradora. São experiências que tentaram dar conta de questões que ainda que estão presentes, né, no nosso tempo também, né? Então, fazer uma reflexão sobre as maneiras, né, as estratégias de tentar dar conta, né, desse esforço de equilibrar, né, o desejo individual com as necessidades coletivas, por exemplo, né, é inspirador e nos ajuda, né, a pensar a nossa própria realidade, né? Mas, meus queridos, estamos chegando aqui já no final do nosso tempo, né, do programa. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente a participação de vocês, né, Ivan e Pedro, e, né, devolver mais uma vez a palavra para que vocês possam, né, fazer suas últimas considerações, já, infelizmente, para o final do nosso programa. Queria ouvi-los mais aqui, mas, enfim, o nosso tempo é bastante escasso. Bom, eu gostaria de agradecer novamente o convite, né? Gostei bastante da nossa discussão, da nossa conversa. Realmente passa voando, assim, né? Quando a gente vê, já passou o horário. Então, agradeço muito o convite, fico muito feliz de poder participar. Enfim, fazer o convite, né, para ler a minha tese. Acabei de defendi no finalzinho do ano passado. Aceito contribuições, apontamentos, críticas construtivas, críticas destrutivas. Então, gostaria de ouvir mesmo, gostaria que as pessoas lessem e fizessem os apontamentos aí, o que despertou na leitura, né? Porque, como o Pedro falou, né, é um trabalho permanente, né? A gente está sempre relendo e sempre querendo alterar alguma coisa, sempre querendo modificar alguma coisa. Então, a reflexão não para, né? Então, quando a gente tem essas contribuições, isso vai facilitando, ajudando nesse processo, né, de autoavaliação, de autocrítica, de rever algumas questões, de reescrever e tudo mais, né? Então, gostaria de fazer o convite, né? Eu também faço parte do Instituto de Teoria e História Anarquista, reforçar, né, também, tem vários materiais interessantes, né, no site. Eu estava assistindo o programa, né, que o Rafael e o Cauã participaram, né? Então, tem vários materiais interessantes para conhecer um pouquinho mais sobre anarquismo, sobre educação libertária, sobre diversos temas de interesse, né? Dentro do campo do anarquismo. E eu participo ali como pesquisador associado, né? Faço algumas traduções, faço revisões, então tem algumas contribuições minhas ali também, né? E, bom,
Então, agradecer pela conversa, pelo papo, pelas provocações, né? E saudar, né, os companheiros. E espero que a gente se encontre para uma próxima, né? Então, muito obrigado. Valeu, Ivan, querido. Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Rogério, pelo convite. Obrigado, Ivan, por essa boa conversa, essa noite agradável para a gente fazer um bate-papo aqui sobre os nossos trabalhos e discutir um pouco sobre educação libertária, sobre essa temática do anarquismo. Então, assim, que bom que a gente ainda preserva, né, espaços assim para que a gente possa divulgar nossos trabalhos, refletir sobre eles, e revê-los, e quem sabe que continue sendo esse canal aí de divulgação do que a gente tem produzido intelectualmente sobre o anarquismo, né? Fico aberto também a novos trabalhos, os colegas, né, tiverem interesse. Tomara que a gente se reforce aí as nossas contribuições juntos, né? Agradeço ao espectador ter ficado até o final nos escutando, então, muito obrigado. E estamos aí disponíveis, quando quiser, estamos abertos aí. Faço convite também para a leitura do livro e da tese. Então, lá no site da UFMG é possível, no banco de teses e dissertações, encontrar a minha tese. O livro também, o Rogério já deixou aqui no link. Também outros trabalhos que a gente tem feito sobre o anarquismo, a educação libertária, sobretudo a educação libertária, estão disponíveis aí, são públicos. Então, também aceito contribuições, críticas, e estamos abertos para novos trabalhos. Um abraço, galera. Obrigado, Rogério. Então. Bom, gente, valeu. Eu que agradeço a vocês pela participação aqui do nosso modesto programa. É uma alegria muito grande. E dois jovens pesquisadores, né, jovens no sentido de que ainda tem muito para contribuir, né, com esse esforço de compreensão, né, do itinerário histórico, né, do anarquismo, e certamente, né, outros trabalhos virão, né, das mãos desses nossos queridos companheiros. Então, esse foi o nosso 8º encontro, né, da série Teses Anarquistas, né, em fevereiro voltamos, né, com um 9º episódio, né, mais uma conversa aqui sobre, né, o anarquismo, a educação, no campo da politecnia, né, e no campo da educação pelo trabalho, portanto. Então, né, esse foi o nosso 8º encontro. Espero que todos e todas, né, tenham gostado e tenham, né, aprendido mais um pouco aqui sobre o anarquismo, né, aprendendo uns com os outros, né, como sugeriu Paulo Freire. E reforçando que os links para acesso aos trabalhos dos nossos queridos convidados estão aqui na legenda do nosso programa. Até a volta, né? Um fraterno abraço para todos e todas.